Olá, meus amigos da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, da nossa Bauru. Passou o aniversário de Bauru, né? Parabéns a Bauru, 129 anos, e vamos que vamos, né? Bauru é uma cidade que atrai a região inteira, um polo regional, né? É o coração de São Paulo, né? Então, Bauru tem tudo para realmente crescer a cada dia mais. Parabéns, Bauru, parabéns empresários que ficam em Bauru, que chegaram em Bauru, que se instalaram em Bauru, e aqueles de Bauru também. E por falar em empresários de Bauru, nós temos ao nosso lado hoje, que nós vamos entrevistar aqui no Enfoque Esportivo, um empresário, que foi empresário que teve uma empresa, continua empresário, mas teve uma empresa que nos orgulha muito, né, que é a Tilibra, que chegou a formar e parte para o esporte aí, né, aquela Tilibra Copimax, que orgulhava todos os bauruenses, né, com o time de basquete. Eu estou aqui com o meu amigo Caio Kobe. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Fadé? Tudo certo. O Caio está aqui. Caio, as pessoas falam o Caio Kobe empresário, o Caio Kobe diretor do Noroeste, presidente do Noroeste, o Caio Kobe diretor da Copimax, né? Agora, conta para nós como é que foi a vida do Caio como garoto, jogou futebol, basquete, o que jogou? Sim. Não, assim, eu desde criança, paixão pela bola, né? Pelos esportes em geral, e desde menino correndo atrás de bola e tal, e aí eu iniciei, jogava futebol, mas comecei a jogar basquete na primeira escolinha de basquete no Luso, logo que o Luso foi criado. Sim. Nós estamos falando há muitos anos, mais precisamente, 1967. O líder do projeto da escolinha de basquete foi o Flávio De Angelis. Dessa escolinha foi feito um torneio interno com várias equipes, e aí os melhores foram selecionados e foram formadas as duas primeiras equipes do Luso nas categorias pré-mirim, com garotos com 10, 11, 12 anos, né? E mirim, sim, 13 e 14. E nós já passamos a disputar, já naquele ano, os campeonatos da Federação Paulista de Basquete, no interior, e também campeonatos estaduais. E o Luso, que, como eu disse, era recém-formado, ele abraçou o basquete masculino e feminino que existia em Bauru. Aí também tinha a categoria infantil, categoria juvenil e a categoria adulto principal, com Tidei, Caetano. Grande time de basquete. E depois trouxeram Mindalgas, enfim, aquele time de 1970 nos Jogos Abertos em Bauru, que foi terceiro lugar nos Jogos Abertos, enfim. Então eu vivi muito intensamente por 8 anos, de 67, aí joguei no mirim infantil, joguei juvenil, joguei também no adulto, joguei também no adulto, porque não tinham 12 jogadores adultos, então tinham que enxertar com a molecada para preencher enfim, os 12 que vão. E também tive uma experiência bacana de jogar futebol, né? Aquele primeiro campeonato de leite de Bauru que eu disputei, depois pelo Internacional, depois joguei na Portuguesinha, depois joguei pelo Baquinho, no infantil. E nós fomos campeões, ganhamos do Noroeste. Sim. Nós ganhamos do Noroeste, fomos campeões. O Baquinho não foi no tempo do Baroni, não? O Baroni então, o Baroni, porque eu sou de 57, o Baroni era uma categoria abaixo da minha. Mas naquela época, porque ele começou no Baquinho, depois que ele pulou para o Noroeste, para as categorias de baixo. Eu não cheguei a jogar com o Baroni porque eu sou um pouquinho mais velho que ele. Né? Mas foi exatamente no mesmo. O nosso treinador era o Godoy, Mildemar Godoy. Sim. Era o nosso treinador. Então tenho toda essa. Você jogava na posição? Eu jogava de 10, de meio armador, porque naquela época eram só dois, era um volante e um armador. Dois, e 4 atacantes. 4-2-4. Então eu jogava jogava de armador no futebol de campo. Jogava de meio armador. E como é que veio o basquete na sua vida? O basquete, exatamente, porque meu pai e os irmãos dele, eles jogaram basquete. Sim. Jogaram basquete em Bauru, no tênis clube. Então tinha uma paixão pelo basquete. Sim. Quando ele soube, obviamente que ele, né,
ele era muito amigo do Zé Marta, que era o que constituiu o Luso, tudo isso. Ele falou, ele deu a notícia, ele falou, você está matriculado, você e o Vinícius estão matriculados na escolinha, o treino é tal hora, vocês vão aprender a jogar basquete. E aí a gente ele deu uma forçadinha assim nesse sentido, né? De ajudar, estimular. E foi bacana, porque daí, eu falei, foram 8 anos, né? Foi uma coisa muito intensa. Eu tive também a felicidade de jogar 2 vezes pela Seleção Paulista. Sim, com o Tidei também jogou, né? É mais velho. Mais velho. Mirim infantil. Inclusive no infantil, foi um torneio internacional que foi baseado em Bauru. Você jogou? Inclusive tinham seleções dos estados, de vários estados, né, do Brasil, uma seleção do Uruguai e até uma seleção americana, que obviamente passou por cima de todo mundo. Mas foi em Bauru que sediou, no Luso. Inclusive o treinador da seleção paulista infantil, o Cláudio Mortari, que depois veio a ser treinador da seleção brasileira e tal, muito jovem. E o assistente dele era o Antônio Carlos, o Tóio, filho do Sr. Rodrigues. Sim. Né? Porque o Sr. Rodrigues foi um grande dirigente do basquete do Luso, né? Ele foi assim um apaixonado pela causa e se empenhou muito. Então, e nessa época também aconteciam as finais dos campeonatos estaduais, entre os melhores do interior e os melhores da capital. Sim. E o Luso sediou muitas finais do interior, inclusive eu, como infantil, joguei, perdemos a final para o São Paulo, que tinha quase que a base da seleção paulista. Também, como juvenil, jogamos a final, fomos terceiro colocado, mas sempre com as finais sediadas em Bauru. Em Bauru, Bacana. Era muito bom, então. Foi muito movimentado. Os grandes vinham para cá também. Os melhores da capital, né? Então, vim jogar aqui. Palmeiras, Juventus, São Paulo, Espéria, enfim, Hebraica, e aí Bauru, Tênis de Campinas, Regatas, enfim, os melhores. E fala como é que foi o projeto da Tilibra Copenhague. Então essa nossa, isso tem a ver com essa experiência minha, de muita gente da minha geração, né? Entre o final dos anos 60 e a primeira metade dos anos 70 no Luso. E o Zé Marta da minha geração, Zé Marta pai, o Zé Marta da minha geração, o Zezinho, e também da minha mesma idade e tal. Nos anos 90, o filho dele jogava nas categorias de base do Luso. E ele essa coisa do pai orientar. E aí ele foi indo, né, infantil, juvenil, e o Zé Marta participando, como dirigente. Sim. Né, e aí a gente dando uma ajudinha, eu já estava na Tilibra, era presidente da Tilibra e tal. Já na minha geração, né, meus pais e meus tios já tinham falecido, e a minha geração já dirigia a Tilibra e tal. Nós começamos a ajudar as categorias de base do Luso, com dinheirinho. Depois foi montado um time do adulto para disputar a segunda divisão do Paulista. Nós demos uma ajudinha financeira e tal. E aí, no segundo ano, para disputar o adulto, olha essa história, Dário. O presidente era o Martim, presidente, foi engenheiro da CESP, me ligou e falou, cara, eu não vou conseguir inscrever o time na federação, porque você confirmou, a Tilibra confirmou, mas o outro patrocinador não vai poder ajudar esse ano. Eu falei, faz uma coisa, faz a inscrição, que eu me viro, eu arrumo a cota dele e tal. Ele fez a inscrição. O Luso foi campeão paulista do A2, adulto, e subiu para a primeira divisão do A1 paulista. Sim. Conseguiu uma vaga para disputar com Franca, com Jacareí, com os times que estavam no A1. E aí, quando subiu, aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou tentar convencer os meus sócios aqui da Tilibra de a gente fazer um projeto de marketing esportivo. Fazer uma coisa aqui mais profissional, né? Com mais estrutura, que dê visibilidade para as marcas, né? Para as marcas patrocinadoras e tal. E aí conseguia levar, sei lá, talvez 10 vezes o que a Tilibra dava para o A2, e ainda conseguimos trazer a Copimax, que era um fornecedor da Tilibra de papel, que dava em mercadoria para a Tilibra repassava isso em dinheiro
para o time de basquete, além do patrocínio dela. Eles davam em mercadoria a cota deles em mercadoria. Foi ideia boa. Então foi uma solução. E aí no primeiro ano, né? No primeiro ano foi difícil e tal. A gente foi no primeiro ano no Paulista a gente foi mal. No segundo ano a gente já ficou entre os melhores. E no terceiro ano a gente já conseguiu a vaga para o brasileiro. Isso. A gente já conseguiu, porque o Paulista o Estado de São Paulo tinha 6 vagas para o brasileiro. Então na terceira temporada a gente já conseguiu subir entre os 6. E aí que veio a história da panela de pressão. Porque o campeonato exigia que aí quando nós subimos e começamos a disputar o brasileiro, né? Havia um protocolo da CBB, que na época organizava o Campeonato Brasileiro, de que a partir das quartas de final, os jogos tinham que ser disputados em ginásio com até 3 mil lugares. E a gente não tinha, a gente jogava no Lúcio, tinha 1.000 lugares. E aí nós falamos, como é que nós vamos fazer? Vamos jogar em Araraquara, vamos jogar Marília, em Marília. Ela, mas estamos fazendo esse trabalho, a torcida apoiando, a imprensa apoiando. Na hora de jogar fora, na hora que tem a cereja no bolo, no playoff. Aí vamos tentar o Noroeste, vamos dar uma panela, vamos conversar com o Noroeste e tal. A gente se propôs. E aí fizemos uma mobilização, Maria, em 40 dias, porque estava abandonado. Sabe? Não tinha, né? O Estado do Noroeste só servia para show do Periquitos em revista, de patinação, Holiday on Ice, quer dizer, a parte esportiva estava... E aí a construtora Suan, na época, nos ajudou, e também muitas empresas de Bauru e muitos fornecedores da Tilibra. Fizemos uma mobilização, porque eu não tinha... A verba que eu tinha do Tilibra e do Copimax era para manter o time funcionando, pagar os jogadores, a comissão técnica, as viagens, não tinha dinheiro para investir na reforma do ginásio, na recuperação. Aí fizemos uma mobilização grande e conseguimos, e em maio de 99, ainda tivemos sorte, entre aspas, mas uma casualidade, nós já estávamos classificados, enfrentamos o Mogi nas quartas de final. Mas a última rodada da fase de classificação foi contra o Flamengo, o time de camisa. Flamengo, nossa senhora, E foi a inauguração da panela contra o Flamengo. Ganhamos do Flamengo. Eu lembro até o placar, 8-8-8-3. A panela de pressão abarrotada. Dali uma semana começou o playoff com o Mogi. Melhor de 5. Ganhamos de 3-2, avançamos para a semifinal. Aí perdemos do Vasco. Que aí não tinha jeito. Aí perdemos do Vasco na semifinal, no primeiro brasileiro que a gente disputou. E quando foi que conquistou o título? Em 2002 aí a gente foi. Aí jogou o Flamengo na final também. Em 99 a gente conseguiu o primeiro paulista, a gente ganhou de Franca. Ganhou de Franca. A gente foi campeão paulista. Depois, em 2000, a gente perdeu a final para o Paulista em casa. Perdeu para a Franca do Paulista. Em casa. A gente perdeu em casa. E aí em 2020, na temporada 2021-22, a gente foi campeão brasileiro em casa. Contra o Uniara de Araraquara foi 3-0 a série. Mas a verdadeira final foi contra o Coque Ribeirão, 3-2. 3-2, que foi disputado. Naquele ano, a gente tinha perdido o Paulista para o Coque Ribeirão por 3-2. Melhor de 5. E perdemos o Paulista e ganhamos o brasileiro na semi. Tinha um timão, o Alex Garcia era novinho. Moleque, Nezinho. O Lula era o técnico então foi assim, movimentado, né? E a gente ganhou. O time titular era o Leandrinho, que a gente trouxe do Palmeiras, o Vanderlei, o Jeft, que tinha sido de um americano que arremessava bem, que a gente trouxe do Mogi, e aí o Josuel, e o outro pivô, o Josuel da seleção brasileira, e o outro pivô, o Everaldo. E o Raul, que é pai do Raulzinho, que é a seleção brasileira, jogou. O Raul era como se diz no basquete, o sexto homem, que ele revezava na armação com o Leandrinho. Então, foi tudo isso. Foi nessa época que o Leandrinho foi embora? O Leandrinho jogou a temporada 2001-2002, jogou 2002-2003,
E na 2003, 2004 ele foi embora. Abandonou a gente no meio da competição. Lembro que ficou uma situação, né? Um papelão. Quer dizer, Ele tinha contrato, pagou a multa? Tinha contrato e a gente sabia do interesse do time. Dos agentes. Primeiro porque era um agente que levava. Né? Um agente que já tinha levado o Nenê, aquele pivô do Palmeiras, do Vasco, perdão, que jogou pelo menos na seleção brasileira e tal. Nos procurou, nos disse, eu e o Zé Marta fomos conversar com a mãe dele, olha, ele está sendo procurado e nós temos o maior interesse em facilitar tudo, vai ser muito bom e tal. E eles estavam por fora, sem a gente saber, já tramando e tal. Para levar ele. O que é lamentável é que ele abandonou no meio da competição. Isso. Faltavam 5 ou 6 jogos, sei lá. Podia terminar aqui e depois ir embora numa boa. Sabe, ele abandonou a gente, jogou um domingo e depois não apareceu mais. Nossa, foi muito desgastante. Mas eu tinha multa no contrato? Não tinha. Não tinha multa. A gente ele não podia jogar no Brasil para outro clube, mas fora podia. Não, mas é que na realidade, o que os agentes faziam? Os agentes pescavam um jogador de talento e eles levavam para uma preparação, porque nos Estados Unidos tem uma coisa que chama draft, que é escolha, que todas as equipes escolhem os candidatos que estão lá relacionados, serão que já vão direto para a NBA. Né? Mas é um evento, inclusive, que a própria NBA organiza e tal. Então, mas tem uma preparação. Tem uma preparação porque os olheiros das equipes ficam vendo, acho que eles treinarem e tal, para fazer. E ele foi escolhido para o Phoenix Suns, do Arizona. Ele já se tornou, enfim, tem os méritos dele, né? Um jogador nível de seleção brasileira, enfim. E fez sucesso lá também. Fez sucesso lá. Depois ele foi para o Phoenix Suns e depois ele foi campeão da NBA pelo time do Stephen Curry, esse Golden State Warriors. Stephen Curry é esse grande arremessador que ganharam 2015, 16 e 17 seguidos. 3 vezes depois ganharam de novo em 19 e tal. O Leandrinho fez parte desse time. Não como primeiro, né? Depois. Primeiro ele foi para um, para outro, e depois ele fez mas um orgulho para vocês também, ele se formou aqui, né? Ele foi da base do Palmeiras. Ele foi, até o meu irmão Rodrigo foi o primeiro cara que viu ele jogar pelo Palmeiras no juvenil e tal. Falou, nossa, tem um moleque absurdo e tal. Papá. E o Palmeiras, naquela época, não tinha time adulto. Então ele aceitou sair do Palmeiras juvenil para vir jogar no Bauru. Não tinha adulto. Não tinha adulto. Então ele tinha que ir para algum time. E como a gente já estava há alguns anos, já tinha ganho o Campeonato Paulista, estava funcionando bem, a gente já estava com um certo prestígio no meio, né? Tinha nome. Já tinha um certo nome. Foi isso que aconteceu. E como foi a passagem pelo Noroeste? Passagem pelo Noroeste também foi no final dos anos 80, o doutor Reinaldo Galli, muito ligado ao Cláudio Amantini, né? Isso, muito ligado ao Aldomiro Mandalite, muito amigo dele e tal. Me convidou para ser o vice na chapa dele. Né? Eu era nordestino e inclusive tinha ajudado o Patá. A Tilibra foi a primeira empresa que aderiu quando trouxemos o Márcio Araújo no time. Que era o Adote o Atleta. O show. Enfim. Como é que era? O Patá era o diretor de esportes, o Badi que era o presidente. E também já tinha feito campanha para ajudar o Noroeste. Eu e o Zé Maria Siqueira. Eu era um nordestino, nunca fui diretor assim, mas estava sempre. Foi uma ideia boa essa do Patá, né? Cada empresa pagava um jogador. Eu falei isso, encontrei o Patá. O Patá vai vir para cá também. Eu conversei, ele estava viajando aí, né? Eu vou trazer o Patá para cá. Para que as pessoas. Porque hoje tem garotada assistir 10, 15, 20 anos, o cara não sabe disso aí. O que o Patá fez? Cada empresa apadrinhava um jogador. Por exemplo, a Tilibra foi o Márcio Araújo, o volante do São Paulo. A Tilibra veio do Márcio Araújo, um volantão,
veio do São Paulo, jogava muito. Categoria. Trouxe o Márcio Araújo, que era o cérebro do time, na verdade. Distribuía bem o Márcio jogo. Araújo. Jogou também nessa época Mais pra frente eles montaram um timaço, né? sim. Com Chico Espina, Chico Rodinaldo, Espina, isso. Márcio Araújo e Vadinho no meio campo. Vadinho, é verdade, né? é. Fez uma campanha bonita. Uma das Ganhou, melhores ganhou, uma das ganhou melhores do campanhas Santos, do Noroeste. que ganhou do Santos. 3x1, que o Chico Espina. Eu não estava nesse jogo, eu não vi. Você não estava? Mas disse que ele fez o Rodolfo Rodrigues Pra cair, né? garotada, Cortou por eu lá, falo cortou sempre por isso lá. aqui. O Chico, o Noroeste está ganhando 2x1, o Santos saiu para tentar o empate. Meteu uma bola no contra-ataque para esse Chico Espina, ele era rápido. Ele foi em cima do goleiro, o goleiro da seleção uruguaia, Rodolfo Rodrigues. Grandão, enorme. O grandão. Rodolfo Rodrigues saiu, ele ameaçou, bateu, o Rodolfo caiu, ele puxou para cá. Aí o gol aberto para ele fazer o gol. Ele ameaçou tocar, o Rodolfo puxou para cá. Rapaz, Até hoje, eu tô só lembrando. quer dizer, o Rodolfo ficou bravo, porque quando ele caiu para cá, o gol ficou aberto, era só tocar e fazer o gol. Mas não, ele ameaçou tocar, o Rodolfo achou que ele tinha atrasado um pouco, pulou, ele deu 3 tombos no Rodolfo Rodrigues, depois ele fez. Rodolfo Rodrigues saiu correndo atrás dele, puta do monstro, o Chico Espina era pequeno, correu, mas ele foi esperto, ele correu atrás tava o Vitor Hugo e mais um, acho que era o Luizão, tinha um outro zagueiro lá, criou dois grandão, né, o Vitão grandão, né? Aí o Chico Espina não encarou, o Rodolfo Rodrigues não encarou os Esse mas foi o time bom. que o Patá e o Badi Massad Patá montaram, Isso foi no final. Aí em 89, como eu disse, depois o Dr. Galo assumiu, me convidou e eu estava recém começando também como presidente na Tilibra, acabei assumindo, falei, eu vou junto porque, enfim, a paixão pelo Noroeste e tal. Aí o Dr. Galo, após era um mandato de 2 anos, após um ano ele pediu para se afastar, e eu completei esse 1 ano, e aí depois eu fui 2 anos como presidente e trouxe o Toninho Gimenez para ser o meu vice. Sim. Porque na nova chapa, que ele já estava me ajudando bastante, também super noroestino e tal. E o nosso diretor de futebol, o doutor Otacílio Garmes. Tacilinho. Tacílio, que também tinha jogado no Noroeste e tal, também. E tínhamos muita gente participou e ajudou e fez parte da minha diretoria e tal, amigos da Tilibra, meus irmãos, Vinícius, Rodrigo, Wagner Jacó, época boa, Carrijo. Né? Então a gente... E, Maria, aquilo do futebol, né? Eu tive sucesso e fracasso como dirigente esportivo. Explico por quê. Nós, por 2 anos na minha gestão, o Campeonato Brasileiro de Clubes, nós estávamos no Brasileiro de Clubes, que era o Brasileiro de 64. A Série B tinha 64 equipes. Era como se fosse hoje a B, a C e a D, tudo junto. Tudo junto. E acho que a Série A tinha 30 times, alguma coisa assim. Enfim, e para subir era... E nós chegamos por 2 vezes entre os 8 melhores. Chegamos nas quartas finais e subiam 2 ou 4. Sabe, a gente chegou perto. Um ano nós chegamos e perdemos a disputa para o Guarani. Né? Perdemos aqui, foi o jogo de volta, o jogo de vida tinha sido. E no ano seguinte... Eles ganharam lá também? Ganharam lá, empatou. Lá empatamos, expulsaram o nosso jogador. E aqui ganhou. Eles ganharam da gente sabe? aqui. Marcos Roberto, lateral direito, o ponta direita. E aqui eles ganharam, a gente... Aí no ano seguinte também a gente perdeu para o União de Araras. Roberto Carlos estava surgindo. Roberto, olha lá, Roberto Carlos foi o lateral do Palmeiras, da seleção brasileira. Eu lembro que esse dia xinguei o Roberto Carlos, mas fiquei bravo. Ele invocou comigo, estava perto do alambrado, eu estava na numerada, mas ali, né? Aí fiquei bravo com ele, ele disputou uma bola, ele deu uma entrada, o Roberto jogava duro, tinha uma pernona firme. Ele era firme. Ele deu uma entrada, não sei se foi no Zé Rubens, quem que jogava, que ele deu uma entrada dura, aí eu peguei no pé dele, eu peguei Chica. Eu não estava trabalhando esse dia, evidentemente. Então, assim, a gente teve sucesso no Brasileiro, no Paulista teve um ano que a gente foi bem, aí, mas no último ano da minha gestão, a gente não resistiu no A1, né? Vai ficando difícil, porque assim, né? Futebol
É resultado. É resultado e é competitivo, né? Isso. Precisa ter time, né? Precisa ter time. Para ganhar e ganhando, aí tem. Os empresários vão querer ajudar. Sabe, enfim. Então foram 3 anos assim, que teve alguns momentos assim de muita euforia, de alegria, né? Porque a gente, para chegar entre os 8 melhores do 64, a gente foi passando por fases, né? Claro. A gente foi passando por fases, a gente teve vitórias, né? Teve jogos. Eu lembro um jogo contra o Botafogo de Ribeirão, que a gente estava perdendo de 2-1, ganhamos de 5-4. Foi 5-4. A gente estava perdendo de 3-0. Eu me lembro porque foi em 92, foi do dia da inauguração da Olimpíada de Barcelona, nós fomos para o vestiário, e aí viramos, estava 3-0, ganhamos 5-4. Teve coisas assim. Eu lembro do jogo. Épicas, né? De memória e tal. Bom, o Jaluzeiro deram toque lá que o programa já está terminando. Quero agradecer o Caio ter vindo aqui, foi muito, você enriqueceu esse programa, contou histórias importantes e vai voltar outras vezes, porque tem história para contar, dá 10 programas aí e vai sobrar matéria para outras vezes ainda. Tá bom? Muito obrigado, viu, Caio? Obrigado, Faria, pelo convite e obrigado pela paciência. Não, tranquilo. De escutar essa história. Nossa, isso aí é paciência. Gostaria, é que o programa é só meia hora, né? Então eles dão um sinal que acabou, e senão depois corta, não adianta, porque na hora da edição vai cortar se passar muito, né? Então tem que terminar por aí. Agradeço o Caio, obrigado, Caio. Você foi... E cumprimentar o Caio, parabéns ao Caio. O Caio mexeu com basquete, com futebol, ele sempre esteve envolvido no esporte. É cara que tem o esporte no sangue, né? E colaborou, e ajudou muito o Bauru. Obrigado, viu, Caio? Sou São Paulino, São Paulino, momentaneamente num bom momento. Tá, né? Bom momento. 5 vitórias seguidas. São Paulo ganhou do Grêmio ontem lá. Internacional. Do Internacional, né? Do Internacional. Ganhou do Inter lá no Sul, né? O Grêmio tá numa draga danada. Eu estava ouvindo agora a Oliverde vindo para cá. O pessoal dizendo que acho que o Grêmio cai, né? Que o Grêmio não está bem, né? O Grêmio, quando... O Renato foi esperto, quando viu que a coisa estava feia, ele foi para o Fluminense. Mas muito bem, muito obrigado, Caio. Tá certo. Obrigado, Caio. Obrigado. Vamos ter outras vezes aqui. Obrigado à minha equipe aí, ao Fabiano, ao Bruno. Bruno sempre esperto, trabalhando e cuidando de tudo aí. E o Antônio Carlos, nossa equipe aí, muito obrigado. E obrigado a toda a nossa direção também aí, que tem... Tá vendo aí, Caio? Tudo mudando aqui. Você entra aqui agora, tá tudo brilhando, bonitinho. TV Diário do Brasil tá no outro patamar. Muito bacana. Os estúdios são lindos. Renato Zaide e Renatinho. Estão de parabéns. Estão arrumando aí, estão ali, vai ser tudo. Cada um vai ter um cenário aqui. É tudo mudança do Renato. Agradecer também à diretoria, que dá a nós toda a condição de fazer esse programa. E obrigado a você, telespectador, que nos dá o prazer da audiência, né? Fazendo desse programa uma das maiores audiências do interior de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado mesmo a vocês todos que nos assistem, têm paciência de nos ouvir, tá bom? Nos assistir. E obrigado a um grande amigo que eu tenho, sempre me acompanha, me ajuda, me estimula e me dá inspiração. Meu amigo Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Tamo junto, hein, Jesus? Um beijo para você.